Isabela Lopes e eu sou do blog Brincando de Escritora. Antes da gente ir pro vlog de leitura da semana, eu só queria lembrar todo mundo que tá rolando aqui no canal a leitura coletiva de junho. Como a nossa leitura coletiva não tem meta de página, nem de data e coisa do tipo, você pode simplesmente começar a participar a qualquer momento e o vídeo explicando sobre tudo tá aqui no canal, então dá uma olhadinha. E agora sim, nós vamos para o vlog da semana. Hoje é domingo, tipo o mesmo domingo que foi ao ar o vídeo, o último vlog de leitura. Hoje é dia 13, se não me engano. E eu ia começar essa semana o Undercover Bromance, que é a continuação da série do Clube do Livro dos Homens. Já tinha até separado ele pra começar e tal, mas aí eu vou ler, ele é um dos próximos de fato. Mas eu cheguei em casa e falei, estou com uma vontade de uma literatura duvidosa, gostosa, que eu sei que eu vou gostar. Eu tava com vontade de ler Big Lines. E eu vou ler Big Lines. E é isso. Fim de história. Eu vou ler o Sem Fôlego, que é o primeiro da série Sea Breeze. E é isso. Infelizmente aqui no Brasil só foi publicado esse e outro. Os dois já estão na estante, né? No caso, esse tá na minha mão. O outro tá lá na estante. E aí eu provavelmente vou ler o resto pelo Kindle. A não ser que os livros estejam muito baratos em inglês, mas eu duvido que esteja. E é isso. Tô com uma saudade de ler um romance duvidoso da Big Lines. Mas eu sei que eu não vou ler muito hoje, porque já são 9h40. Eu acabei de levar um susto incrível. Tá vendo esse fio aqui? Eu coloquei ontem, porque eu tirei lá da estante, porque tava me irritando na estante. Aí você liga, tem essa luzinha aqui, ó. Só que aí agora eu olhei pra ver que horas era, eu vi só o fio. Meu olho meio que, sei lá, eu achei que fosse uma rachadura na parede, pensei, pronto, rascou. Tá, mas enfim, tá tarde. Eu já tô confundindo com fio com rachadura, o negócio já não tá puro na cabeça, não. Eu tô na página 50, mais ou menos, e assim, é muito classicão, é Big Lines. A série, ela tá trabalhando na casa de um rockstar muito famoso, que é o Jax, né? É, Jax. Porque a mãe dela é uma irresponsável que fez a filha trabalhar a vida inteira dessa criança. Ela tem 17 anos, inclusive, a série. Porque a mãe age como se ela fosse a adolescente da casa, e inclusive a mãe está grávida. Já é difícil para as duas se manterem. E tem um bebê vindo. E aí, por conta, né, da mulher estar grávida, ela não tava conseguindo trabalhar. Então, ela mandou a série trabalhar no lugar dela, que era numa mansão, assim, que tem lá na ilha que elas moram, né, em Sea Breeze. E, por um acaso, é a mansão da família do Jax. Assim, é muito previsívelzinho, porque, como ela não quer nada com o Jax, obviamente ele quer alguma coisa com ela. E aí também tem o Marcos, que trabalha com ela lá. E ele, obviamente, já ficou, tipo, pro lado dela. Então, enfim. Mas eu não tô reclamando, não, porque era isso que eu queria. Era esse tipo de literatura que eu queria quando eu peguei esse livro. Bom dia com carinha de meio feriado. Hoje é segunda, dia 14, e pra mim é meio feriado. Como assim, Isabela, meio feriado? É o que acontece quando você trabalha em duas cidades diferentes. Enfim, cada emprego meu é em uma cidade e é feriado em uma das cidades hoje, mas não é na outra. É feriado, lembra? Mas não é feriado aqui em Caxambu. Então, eu tô de meio feriado. E aí eu já trabalhei agora de manhã. E agora eu vou ler mais um pouco. Ontem eu parei na página 63, antes do olho parar de funcionar. Rindo de nervoso. E é isso. Eu estou lendo com esse doce som de obras, mas se eu tô aguentando, vocês também vão aguentar. Se eu tivesse lido, ou no caso, se eu estivesse lendo esse caso... eu não sei mais falar. Se eu estivesse lendo esse livro, uns 6, 7 anos atrás... por aí, eu estaria tipo, agora eu só tô meio assim, Jax é stalker, né? É problemático isso aí. E eu não estou criticando, eu estou criticando, mas eu sei, foi por isso que eu fui atrás da Big Lines. Eu queria essa literatura duvidosa que eu gosto tanto. Mas isso não diminui o fato que ele é stalker. A menina conhece o Jax tem tipo o quê? 1 ou 2 semanas. Ele tá sendo super legal com ela e tal, nossa... fantástico, não faz mais que obrigação. Mas, gente, ela acabou de soltar uma que eu tive que parar de ler pra, tipo... Eles meio que estão num acordo de, entre aspas, namorar durante o verão e tal. E aí, ela tá conversando com o Marcos, que é o outro que tava meio que afim dela. E sim, eu coloquei pijaminha e ninguém pode me julgar. Meio feriado. E aí ela tava conversando com o Marcos sobre isso, tipo, ele tava muito afim dela, né, também. E ele, entre aspas, também perdeu, porque ela tá com o Jax. E aí ele tá meio que conversando com ela sobre como isso pode dar errado, o que eles estão fazendo e tal. E aí ela me solta, agora é tarde demais.
Eu amo. Ah, minha filha, tu conhece ele faz o quê? Ah, vocês nem beijaram direito ainda. O que me preocupa é um livro da Big Lines. Será que tá tudo bem com a Big Lines? E o que me lembra, ela tem 17 anos, eu tô achando isso tão errado. Porque o outro tem 19, esse daqui também tem 19, ela tem 17. O conselho tutelar, eu passei da metade, na verdade eu tô chegando no final. E assim, eu já dormi com o meu cabelo bem entrega. Tava gostando, tava super planejando dar 4 estrelas, é clichê, é levemente duvidoso, é brega, é muita Big Lines. E é o que eu tinha buscado quando eu comecei a ler o livro. Mas tipo assim, ainda não vou baixar pra 3,5, porque eu vou chegar até o final pra ver. Mas acabou de acontecer um trem. Eu fiquei, poxa, Big Lines, sério? A reação dela, porque assim, ela e o Jack sabiam que iam terminar quando chegasse esse verão, porque ele é famoso, precisa voltar pra vida dele, blá, 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 blá. Só que a reação dela, porque várias coisas saíram do controle, é óbvio, porque é isso que acontece no livro. Eu tô gostando, não tá ruim. Levemente duvidoso, muito brega, mas é o que eu queria. Mas assim, se eu aparecer com o cabelo super arrumado, vocês nem vão me reconhecer. Mas enfim, foco. Eu terminei, ficou mesmo com 4 estrelas. É brega, mas é brega num nível que a Big Lines se superou na bregueira. Breguice. Deu pra entender? Assim, é o classicão da Big Lines. A Big Lines, assim como Colleen Hoover, Brittany Cherry, também segue uma formulinha de bolo. Então a gente tem a menina que era simplinha, que não sabia nada da vida, coitada. Uma songamongazinha que não sabia nada da vida. Nada. E aí, já vimos isso em vários outros livros da Big Lines. E aí, ela conhece o Jax, que é o roqueiro, blá, 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 e eles se apaixonam. E aí, ele tenta se afastar, porque não quer que ela sofra. Ela sofre 30 vezes mais, porque ele é um anta. E ela também é uma anta. Mas enfim, as coisas se resolvem e eles vivem felizes para sempre. Eu vou ler a continuação, né, que eu tenho. Só não sei se eu vou ler hoje, porque, enfim, eu trabalho daqui a pouco. Meio feriado que chama, né? Mas meio feriado é melhor que feriado nenhum. Tamo focando nisso. Dou aula daqui 1h30, mais ou menos. Eu acho que eu vou assistir alguma coisa na TV agora. Mas é isso, gostei, ficou com 4 estrelas. É levemente problemático em vários aspectos, assim como vários outros New Adults, mas menos do que eu achei que seria. Era isso que eu queria quando eu peguei esse livro, então é isso. Eu tinha completa noção do que eu estava fazendo. Hoje é quarta-feira à noite, meu olho não tá uma maravilhosidade, mas tá ok. E aí eu ia continuar, né, lendo essa série da Big Lines, mas acabou de chegar eu não sei nem falar mais, mas acabou de chegar Malibu Renasce aqui em casa da Taylor Jenkins Reid, que eu ganhei da parceria com a Companhia das Letras. Eu tô até meio gaga. Veio, nossa, gente, tô muito Veio 3 bottoms, um de Daisy Jones, um de Evelyn Hugo e um de Malibu Renasce. Veio um marcadorzinho de prancha. Ai, eu não tô bem, eu vou ter que começar esse livro agora. Enfim, vou começar Malibu Renasce da Taylor Jenkins Reid. Faz parte do universo, né, de Daisy Jones. Assim, eu tô com um pijama por cima do outro, tá uma maravilha, chama-se frio, tá? Tem a ver com o universo, né, de Daisy Jones and the... Nossa, tudo cagado. Tem a ver com o universo de Daisy Jones and the Six, mas mais com o lado da Evelyn Hugo, que tudo isso se passa no mesmo universo, né? Ainda tem mais um, parece, que vai se passar nesse mesmo universo. Mas eu perguntei pra um amigo meu que já leu todos, se eu precisava ler Daisy Jones antes de ler esse. Ele falou que eu precisaria ler Evelyn Hugo, mas Evelyn Hugo eu já li, então para lá. Isabela, por que precisa ler Evelyn Hugo pra ler Malibu Renasce? Porque o livro é sobre os 4 filhos do Mickey Riva, e o Mickey Riva foi um dos 7 maridos da Evelyn Hugo. Então, só pra ter um contexto ali histórico do negócio, do rolê. E também tem a ver, se não me engano, posso estar falando besteira, que eu tava conversando com o Gustavo sobre isso, e ele me falou sobre isso. Esse livro daqui se passa nos anos 80. Evelyn Hugo se passa nos anos 60, né, a principal história dela, de começo. E Daisy Jones, se não me engano, é anos 70, e a autora ainda falou que ainda vai lançar mais um, que é sobre os anos 90, e eu estou animadíssima pra isso. O surto que não vai ser dos anos 90. Eu tô tão dentro da leitura que eu meio que posso ter esquecido de gravar. Tá, teve umas pausas aí também na leitura. Eu parei pra lanchar porque eu tava morrendo de fome. E foi ótimo parar pra lanchar, porque eu fui fazer ovo e tava quentinho na cozinha, agora tá frio. Tipo, tá 18 graus dentro do meu quarto.
Se dentro do meu quarto tá 2 graus, senhor. Alexa, what's the temperature right now? Right now, it's 11 degrees Celsius. 11. Tá só 11 graus lá fora. E são 10 da noite. Enfim, eu tô na página 130, mais ou menos. Eu parei realmente só pra fazer meu pão com ovo e ficar quentinha na cozinha. Mas eu estou amando. É muito devorável. Tipo assim, é muito devorável. Assim, você tá combinando com a capa, tá lindo, maravilhoso. O livro conta a história dos 4 filhos do Mick Riva, sobre o próprio Mick Riva e a June, que era a mulher com quem ele casou. Então o livro, ele fica, como é que eu posso explicar? Variando no tempo. Primeiro ele começa focando nos filhos do Mick Riva e com a June. E aí eles passam mais ou menos, tipo assim, não mais ou menos. Quando o assunto é os filhos... Nossa, Isabela, você não sabe mais explicar as coisas. O livro foca nos 4 filhos do Mick Riva e numa festa anual que eles dão no final de agosto, que é tipo uma festa super, ultra, mega esperada na Califórnia. Eles moram em Malibu. Então, enfim, a festa tem sido nos últimos anos na casa da Nina, que é a filha mais velha. Mas o livro conta a história da Kit, que é a filha mais nova, a Nina, que é a mais velha, do Hudson e do Jay. É Jay, não é? Isso. Enfim, a Kit tá meio que se descobrindo no mundo, ela tá na faculdade. A Nina é modelo, o Hudson é fotógrafo e o Jay é surfista. E aí a gente vai acompanhando as tretas. A Nina acabou de passar por um divórcio e tá difícil pra ela lidar com tudo que aconteceu e tal. O Jay tá superando um relacionamento que deu errado, mas tá apaixonado de novo. O Hudson tá com uma treta, porque ele tá apaixonado, mas tem uma treta por trás do estar apaixonado dele. E a Kit, coitada, tá tentando se descobrir no mundo nessa altura do campeonato. E aí, enquanto a gente tá acompanhando a história deles, o que acontece? O livro é narrado de hora em hora. Cada capítulo é como se fosse uma hora do dia. Então, o livro começa a ser narrado, a parte 1, que eu ainda tô na parte 1, né? É das 7 da manhã às 7 da noite. Então, a gente começa acompanhando eles, o livro é narrado em terceira pessoa. Então, a gente começa acompanhando os irmãos Riva das 7 da manhã em diante. Eu tô mais ou menos um pouco depois da hora do almoço agora. E aí, a gente vai vendo até chegar a hora da festa. Essa festa vai acabar mal. A gente sabe isso porque tá escrito aqui atrás. E o livro começa com uma introduçãozinha falando sobre os incêndios que são muito comuns em Malibu. Incêndios esses que são muito comuns e reais de fato, visto que teve um recentemente que, enfim, acho que até a Miley Cyrus perdeu a casa dela. E vai ter alguma coisa relacionada a incêndio nessa festa. E isso está escrito aqui atrás, e está escrito nessa introdução e tudo mais. Só que, além disso, no meio dessas horas que vão narrando, também tem um pouco da história do Mick Riva, que foi um dos maridos da Evelyn Hugo, e da June, que é a mãe dessa cambada toda. E aí a gente vai descobrindo umas tretas, altas tretas familiares. Como diz o meu amigo Gustavo, que leu esse livro acho que anteontem, não lembro. É futrico atrás de futrico, é muita fofoca, é muita... Nossa senhora, assim, é absurdo. O livro já citou a Cília, que é uma das personagens principais de Evelyn Hugo, e já citou a Evelyn Hugo sem citar a Evelyn Hugo. Então, assim, como eu já li, né, o livro da Evelyn Hugo e eu sei que o Mick Riva foi um dos maridos dela, eu consigo fazer a ligação que rolou ali. E aí a gente vai acompanhando. E aí a gente descobre o quão babaca e nojento era o Mick Riva. Porque ele simplesmente abandonou a família pra seguir o estrelato. Quando ele conheceu a June, que é a mãe da cambada toda, ele jurou amor eterno, que ele ia ser famoso, mas eles iam construir uma família, iam ser muito felizes e coisa e tal. Só que, na verdade, ele traiu muito ela. E isso tem muito dos futricos que eu falei. Altas revelações das traições dele. Ai, nossa. E aí eles se separaram. Aí ele casou de novo. Inclusive, em algum momento, né, nessa história, ele casou com a Evelyn Hugo. E separou, obviamente. E aí ele volta pra June e separa de novo. Né? E aí as crianças meio que... As crianças que depois são os adultos da história. Mas é muito legal e é muito bem escrito. Então não fica confuso, mesmo com essas viagens no tempo, não fica confuso. As crianças tudo, os filhos lá do Riva, eles meio que não tem essa figura paterna, porque a Nina é a que mais lembra do pai, mas ela também lembra muito mais da mãe magoada pelo pai. Nossa, eu lancei o celular inteiro, desculpa, galera. Ela lembra também muito mais da mãe sendo magoada pelo pai do que pelo pai em si. A Kit, coitada, era piquitituxa. Os meninos também. Então, assim... Babado, babado. Eu vou continuar lendo enquanto meu olho me permite.
Quando meu olho para de funcionar, eu paro, mas aí eu termino amanhã. E tipo assim... fantástico. Deixa eu comentar. O título aqui na capa, ele não é de alto relevo, mas é um alto relevo. Mas também não é aquele negócio de verniz localizado. Ele é como se fosse um ásperozinho, como se fosse uma lixinha. E é tão legal. E é isso. Assim dá pra mostrar. Tá vendo que tem umas bolinhas, uns pontinhos? É como se fosse uma lixinha. E é isso. Quando o assunto é a Kitty e a Nina, dá pra ver um viés feminista fantástico na escrita da Taylor Jenkins Reid, que tudo que elas falam tem vontade de sair socando o post-it e falar isso mesmo, nunca errou. Mas a mãe delas, por outro lado, vai pra um caminho bem diferente, mas é um caminho diferente que faz você pensar sobre o outro caminho, sabe? Mas também tem que pensar que... como é que eu posso explicar? As coisas que a June, que é a mãe, né, passa, são 25 anos antes do que a gente tá lendo. Claro que vai passando o tempo e, enfim, vai ficando mais perto do que eles estão vivendo, mas enfim, Taylor Jenkins Reid, mulher, tu escreve muito. Eu cheguei na metade e, por mim, eu continuaria lendo tranquilamente, porque esse livro está fenomenal e eu estou achando ele ainda melhor que Evelyn Hugo. Pois é. Mas eu vou ter que terminar ele amanhã, porque meu olho não está funcionando. Mas tudo bem. Que livro fenomenal, galera. Que livro fantástico. Isso que ainda nem começou a festa, na verdade a festa vai começar daqui a 1 hora. Eu tô a 1 hora da festa começar. Hoje é quinta-feira, depois do almoço. Eu acabei de almoçar tem um tempinho já, eu tava aqui enrolando. De manhã eu dei aula a manhã toda, eu fui resolver algumas coisas de publis lá do TikTok. E, enfim, gente, dá um trabalho, que tem o negócio do briefing, tem os negócio de editar, e aí manda pra aprovação, volta da aprovação, precisa trocar alguma coisa, não precisa trocar nada. Não. Então eu fiquei por conta disso de manhã também. E aí eu fui almoçar, e aí agora eu sosseguei, eu dou aula daqui exatamente 1 hora. Então eu quero ver se eu consigo ler pelo menos uns 30 minutinhos antes de eu ter que ir lá arrumar as coisas da aula e tudo mais. E assim, eu passei o dia até agora pensando nessa história. Ai, é isso, sabe, assim, segue muito frio aqui, inclusive. E é isso. Eu achei que o livro ia pra um caminho completamente diferente. E eu amei que eu estava errada, porque eu amei o caminho que ele seguiu. Porque quando eu vi que, né, eram sobre os filhos do Mickey River, então a gente sabe que é um personagem que era famoso e tal, então eu pensei, nossa, a vida deles, vai girar só em volta dessa festa, mas não. Porque a Nina, coitada, como ela era mais velha, como eles tiveram esse problema que o Mickey River simplesmente preferiu esquecer que tinha filhos, e a mãe esqueceu que tinha vida quando o Mickey River esqueceu dela, a Nina teve que ser a mãe dos irmãos. Então ela batalhou muito, ela precisou deixar a escola, ela precisou cuidar do restaurante, ela precisou fazer muitas coisas. Até que ela foi descoberta por um olheiro, virou a modelo famosa que ela é, e aí eles mudaram de vida. E aí, no ano que as coisas ficaram boas por conta disso tudo, eles decidiram começar a dar essas festas. Então, tipo, é muito fantástico acompanhar, e que vontade de entrar e dar um abracinho na Nina e falar, tá tudo bem, tá tudo bem. Ai. Olá, pessoas! Hoje é quinta à noite, aquela hora na hora do almoço. Eu não consegui ler muito, porque eu tive que vir pro computador resolver algumas coisas de trabalho. Enfim, infelizmente eu ainda tô na metade do livro. E eu não vou conseguir ler agora à noite. Tava pensando... Eu falo muito né? Ainda bem que eu corto essas coisas na edição. Eu tava pensando muito nisso, e aí eu pensei que seria legal comentar com vocês o que eu tava pensando. Na hora eu fiquei bem chateada quando eu percebi, são uns 8 da noite já. Eu acabei de dar aula umas 7h30. Aí eu tinha alguns e-mails de trabalho pra responder, alguns e-mails do blog pra responder, algumas coisas de parceria pra resolver. Os publis que eu mandei de manhã vieram com feedback. Um foi aprovado de primeiro, o outro eu precisei reeditar. E isso é totalmente esperável. Isso faz parte do trabalho. Então eu já tava esperando que um deles eu ia precisar reeditar ou arrumar alguma coisa. E aí eu fiquei por conta disso agora também. Mas eu tava chateada. Falei, putz... Passei o dia querendo ler esse livro e agora à noite meu olho não tá mais funcionando. Eu tô respondendo os comentários do canal, porque faz tempo que eu não faço isso, porque eu tava sem tempo. E no computador eu consigo responder, porque eu consigo ler, porque eu consigo aumentar muito a letra. Mas eu passei o dia inteiro dando aula aqui na frente do computador, então eu não vou conseguir ler o livro. Porque meu olho não vai funcionar direito. E aí eu tava chateada, eu falei, poxa, eu queria ler esse livro, eu não vou ler. E aí eu queria terminar, e não sei o que, eu falei, para! Olha a zona que você tá fazendo na tua cabeça. Por que você não vai terminar o livro hoje? Fala sério. Eu brinco que é a Isabela brigando com a Cristina, porque o nome é Isabela Cristina, né? Ou a Cristina brigando com a Isabela, tanto faz.
E sim, tá frio pra burro. Eu tô com 3 casacos. Acho que tá uns 11 graus. Enquanto eu tava pensando nisso, eu falei, gente, eu preciso compartilhar isso com as pessoas daqui do canal. Porque às vezes a gente se cobre por umas coisas tão bestas. Tipo, tudo bem que eu não vou terminar o livro hoje, sabe? O livro tá tão gostoso que eu tenho que ler ele aproveitando. Eu não vou ler ele, tipo, forçando meu olho, embaçando o olho e não aproveitando o momento só pra terminar ele hoje, sabe? Então eu vou terminar ele amanhã de manhã. Amanhã de manhã eu só dou uma aula. À tarde eu dou aula o dia inteiro, né? Até 5h30. É de 1 às 5h30 à tarde lá na escola. Mas de manhã eu vou dar só uma aula. Então, depois que eu der essa uma aula, ou antes dessa uma aula, eu vou estar com o olho zero bala pra poder terminar o livro do jeito que ele merece ser terminado. E se eu terminar amanhã também? Tudo bem também! É sobre isso, sabe? Respeitar seus limites, seu tempo e tudo mais. Agora eu vou responder aqui os comentários que eu tô bem atrasada e eu já vou deixar registrado. Que às vezes eu consigo responder na hora ou no dia. Às vezes fica pra outra semana, mas é porque eu preciso responder os comentários pelo computador. Porque eu escrevo muito, eu falo muito, né? Então, pelo celular fica muito difícil. Pelo computador, como eu tô trabalhando, né, no computador, tem hora que eu não quero olhar pra cara do computador. Então agora eu vou aproveitar que, enfim, eu ia ler, mas não vou ler, pra responder os comentários. Mas eu leio todos. E, enfim, eu respondo todos também em algum momento. Vocês não fazem ideia do frio que está, sério. Eu não tive coragem de sair da cama ainda. São 8h30, eu dou aula às 9. Mas é online, então tá tranquilo. Eu li mais um cadiquinho bom do livro. Agora faltam só... Não, peraí. Tô na 229? Faltam umas 100 e poucas páginas, mais ou menos. Eu tô aqui, ó. Falta isso daqui. Eu vou me arrumar, tomar café, vou dar aula. E depois que eu der essa aula, eu tenho um intervalinho antes do almoço. Porque depois do almoço eu dou aula o dia inteiro, né? E aí é híbrida, não é aqui em casa, lá na escola. Mas aí eu termino esse livro depois dessa aula que eu vou dar agora. Mas agora eu preciso levantar e tomar vergonha na fuça. Tô gostando muito. Algumas coisas da festa deixou o livro meio... mas não ruim. Mas eu explico isso depois. É que, tipo, é muita gente na festa. Vocês não estão entendendo, tipo... A festa tá literalmente saindo do controle e ela não tinha um controle antes. Então, assim... doido. Muito doido. Nossa. Eu já dei a aula que eu tinha que dar. E aí, agora são 10h10 da manhã. E aí, eu vou me dar 50 minutos pra eu ler o livro quieta. Eu tenho muita coisa pra fazer ainda hoje. Mas aí, 11 eu me viro. 12h30 eu já tenho que estar no carro indo trabalhar. Mas depois eu me viro. Eu preciso desse momentinho pra mim. Ontem eu não tive esse momentinho, vocês lembram? E eu falei, tudo bem, mas agora eu quero. E agora eu preciso. Então agora eu vou me virar nos 30 pra ter esse momentinho. E aí faltam aqui... Ah, bonito, derrubou o marcador. Por sorte, a página que eu parei eu tinha marcado alguma coisa. Então eu sei onde eu tô. Mas enfim. Vou parar de falar que eu quero ler. Esse livro não é só Keeping Up with the Rivas. Tipo, porque parece muito um Keeping Up with the Kardashians, mas é com os Rivas. Essa sacada foi do Gustavo, não vou pegar créditos. Mas é também um caso de família. Qual que é o nome da apresentadora mesmo de caso de família? Sim, tá tendo um nome, vocês superam. Qual que é o nome? Eu preciso dela aqui, apresentadora, pra resolver isso aqui. Socorro! Chegou na meia-noite da festa. E eu tô pensando seriamente, mesmo sendo 10h10 da manhã, em preparar uma pipoca pra assistir o caos que isso aqui tá virando. Essa família ia render... Eu superei os martelar, vocês esperam também. Um especial do Casos de Família que ia durar uma semana inteira e ainda ia ter papo. Vocês não estão entendendo o babado que tá acontecendo nessa festa agora. O negócio vai pegar fogo, talvez literalmente, né? Pelo que dá indício no começo do livro. Mas mais do que isso. Nossa. Nossa. Eu não posso falar porque é tudo spoiler, mas, gente, um segundinho de tranquilidade tem. É tiro, porrada e bomba o tempo inteiro. É coisa acontecendo o tempo inteiro. Que agora que passou da 1 da manhã, essa festa tá mais louca que as marteladas que tá tendo nesse prédio. São 11h12. Eu falei que ia ficar, né, só 50 minutos, mas eu vi que se eu fosse mais esses 10 minutos eu ia terminar o livro. Eu não tenho palavras pra esse livro, porque não tem nada igual a ele que eu já tenha lido na minha vida. Nem Evelyn Hugo, que é da mesma autora, e provavelmente não Daisy Jones também, que é da mesma autora, mas eu ainda não li. Esse livro é insano. E eu tô com muito negócio de título na cabeça, porque ontem eu fiquei pensando muito no título de vergonha.
né? Quando eu fui escrever a resenha, eu fiz toda uma explicação gramatical porque que o título em inglês, Disgrace, é genial. E eu acho que eu expliquei isso no último vlog. E Malibu Renasce faz todo o sentido da face da Terra. Esse livro é genial. Esse livro é fantástico. Gente, eu nunca pedi nada, mas nas últimas 2 horas. Então, por favor, leiam esse livro. Meu Deus! Nossa! Gente, que livro bom. Que livro inteligente. Que livro... Caramba! Eu tô chocada. E agora eu tenho que fazer coisas da vida. Tô muito chocada. Depois eu faço aquele apanhado, né, do livro da Big Lines, desse livro. Mas agora eu tô só chocada mesmo. Eu tô numa ligação Zoom com a Brittany Cherry. E eu acabei de falar com ela. Tipo... Eu e a Brittany. Ah! E o Luiz. Luiz, você tá aparecendo aqui. Eu acabei de ficar 1 hora no Zoom com a Brittany Cherry e outras 25 pessoas. Quando o Luiz me mandou o link pra eu me inscrever, e na verdade era só cadastrar e tal, eu pensei, nossa, eu vou ter que chegar cedo, porque o limite do Zoom acho que são 100 pessoas, não sei o quê. Foram 25 pessoas, o máximo que teve acho que foram 27. E eu falei com a Brittany 50 vezes, era tipo, deixar o microfone aberto e falar quando desce na telha, sabe? E assim, o foco era o Mr. Daniels, porque ela tá relançando lá fora com alguns conteúdos extra, capa nova e tudo mais. E, gente, juro pra vocês, que experiência. Vocês viram um trechinho aqui, ou melhor, vou pôr agora. Vou pôr um trechinho pra vocês agora. Eu conversei com ela várias vezes, mas esse trecho que eu vou colocar, eu tava traduzindo as coisas pro Luiz. Então eu avisei pra Brittany, olha, eu vou traduzir coisas pro Luiz e fiz. Gente, que mulher acessível, que mulher maravilhosa, vocês não... Eu tô impactada com a gente, tipo assim, eu não sei o que aconteceu, que foi essa última hora, sabe? Tipo, gente, não. Eu falei diretamente pra Brittany Cherry, com ela olhando pra minha cara, porque minha câmera estava ligada. Então eu falei diretamente pra Brittany Cherry o que eu acho dos personagens secundários dela, que eu sempre comento com vocês. As coisas... Gente, eu vou ligar pro Luiz agora, que ele deve estar pior que eu. Yeah, please. This Britverse is really amazing. So just let me me deixa traduzir isso, senão eu vou esquecer. Just let me translate this, otherwise I will forget. I mean, I'm a teacher, I work the whole week, my head is not that well, should be. He said that during a live that was just here in Brazil, you talked about writing a book about Carla. And he's asking if you have already started just writing notes about it, because he really thinks like she deserves that, and he's been thinking about that a lot, actually. Olá! Hoje é sábado à noite e eu estava com o olho funcionando e vontade de ler e falei, por que não ler o que eu ia ler inicialmente essa semana? Só que aí chegou o Malibu Renasce, que inclusive já até saiu resenha escrita lá no blog. Enfim, vou ler esse agora. Isso, não tem muito mais o que falar. Esse livro conta a história do Marcos. Como eu li o outro livro ainda nesse vlog, né, talvez vocês estejam com isso fresco na cabeça. Marcos é o que gostava da série no outro livro, mas a série acabou com o Jax. Era Jax o nome dele, não era? Mas aí o Marcos agora tá aqui com o coração partido. Eu peguei o celular pra pesquisar alguma coisa que eu já nem lembro o que era. E perdi, tipo, 1 hora da vida no TikTok, no Instagram e afins. Mas agora eu voltei pra leitura. Eu tô quase na metade. Eu tô na página 85. Eu tô na página 85. Assim... É exatamente que nem o outro que eu li essa semana da Big Lines. É clichê, é brega, levemente problemático, mas com alguns comentários que me fizeram ficar tipo assim, uau, é Big Lines, não estava esperando essa de você, vou até pôr um post de que você mereceu. E coisas assim. Mas assim, a história é sobre a Lou e sobre o Marcos. E a Lou tem vários problemas na família, e o Marcos também. Em algum momento esses problemas dos dois vai bater, porque tá escrito isso na sinopse. E isso meio que estragou a história inteira pra mim, porque eu já sei qual que é o problema. Assim, não confirmou, mas eu tenho quase certeza absoluta que é isso. Então só vai me surpreender se não for o que eu tô pensando. E aí, o problema familiar, se for mesmo o que eu tô pensando, é muito vibe Paixão Sem Limites, que é o outro da Big Lines. Inclusive, o primeiro que eu li dela há uns 8 anos atrás.
sei lá, por aí, tô velho. A Lou, ela não tem os pais, ela mora com a irmã, na verdade a irmã dela é uma babacona, que tem uma filhinha pequena que a Lou ajuda a cuidar, e quando a Lou consegue ajudar a cuidar da criança, porque a Lou tem um emprego e faz faculdade, a mulher deixa, a irmã dela, deixa ela dormir lá. Quando ela não ajuda, a mulher põe ela pra fora de casa. E aí ela vai pra casa do melhor amigo dele, que é o dela, que é o Cade. Cade é a mulherenga, blá, 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 blá. E ele ama muito a Lou, mas assim, a Lou ama ele como amigo só. E ele é o mulherengo, blá, blá, blá. Mas o colega de casa dele é o Marcos, que a gente conheceu lá na história da série com o Jax. E obviamente os dois vão se apaixonar. E vai dar alguma treta com o Cade, porque está visível. E vai ter treta familiar também. E, enfim. Tinha pegado o celular só pra falar da irmã do Marcos, e eu não falei. A Amanda já tinha aparecido um pouco no outro livro, mas muito pouco. Agora aqui, como ela é irmã do personagem principal, ela aparece muito mais. E ela é a melhor personagem, porque ela é irônica, ela fala verdades, e ela é o balancinho ali na balança da noção, pro livro não ficar totalmente sem noção. Continua brega, mas com um catinho de noção graças a ela. Bom dia, hoje é domingo de manhã, vocês vão estar vendo esse vídeo daqui a pouco. Eu terminei o livro. Ontem eu tinha lido até um pouco depois da metade. Acho que faltavam tipo umas 40, 50 páginas pra ler hoje. E aí eu acordei e terminei de ler. O livro ficou com 3,5 estrelas. E assim, quando eu for fazer aquele apanhado geral das histórias, eu explico melhor pra vocês. Mas a narrativa do livro não flui direito, parece. Ontem, dava pra eu ter terminado esse livro ontem, mas eu não tive vontade. Tipo assim, meu olho ainda tava funcionando. Eu não tava com sono, tanto depois eu ainda fiquei assistindo vídeo no YouTube antes de fato dormir. Só que, não sei, parecia que a história não rendia. Eu lia, mas parecia que o negócio não ia pra frente, sabe? Então eu deixei pra terminar o livro hoje mesmo. O grande plot twist da história tá na sinopse, véi. Ah, não. Tipo assim, tem coisas que quando você meio que dá o spoiler do que vai acontecer na própria sinopse, deixa você animado pra ler e descobrir. Tipo, Malibu renasce. Vai ter um incêndio na história. Você fica ansioso, tentando entender como é que o incêndio vai acontecer, como é que aquilo vai afetar, quem que aquilo vai afetar e tudo mais. É um spoiler que te faz ter vontade de entender melhor. Agora aqui, a treta da família, as coisas vão complicar assim que o segredo for revelado. Aí o livro começa, isso não é spoiler, porque literalmente é no começo do livro que você pega essa. O livro começa falando de um problema na família da Lou e de um problema na família do Marcos. E automaticamente é como se fosse um quebra-cabeça na pessoa que tá lendo, na cabeça, sabe? Tipo, então essa peça encaixa nessa. Porque quando a gente leu, por exemplo, a gente já imaginando que alguns de vocês leram Paixão Sem Limites, que eu falei que tem uma vibe parecida de família, treta familiar, mas não tão grande quanto, mas parecido. A gente não imaginava exatamente o que era. A gente sabia que ia dar algum problema com a Nan, porque a Nan é um problema, mas a gente não sabia exatamente o que era. E aí quando descobre, você fala, tá, entendeu? Aqui não, você já sabia desde a página 2 o que era. Aí... E todo o babado... Ai, minha mão tá doendo. E todo o babado com o Cade é muito bizarro. É muito estranho. Assim, como eu falei, o livro ficou com 3,5. Ele ficaria com 3 se não tivesse a irmã do Marcos pra dar uma linha de noção. E se o Cade não tivesse também tido um cadinho mais de noção no final desse livro. Aí teria ficado com 3. Mas pelo conjunto da obra eu dei 3,5. Mas é que assim, é muito... Mano... Tem uma hora aqui que... eu até marquei porque eu falei, gente, é isso que eu queria falar com vocês aqui, ó. Que a Willow falou ontem, eu falei, que bom que você sabe, minha filha. Eu já estava viciado, não era exatamente um comportamento saudável. Você jura que não é saudável? Em várias coisas aqui no relacionamento, tudo que não é saudável. Eu gostei, em partes. Foi uma leitura ok, não foi uma leitura ruim. 3,5 é uma média legal, assim, falando. Quer dizer que o livro não é ruim, mas também quer dizer que ele não é espetacular. Vou ser sincera, eu perdi a vontade de ler o resto da série. Eu tava me planejando pra pegar o resto no Kindle, ou quem sabe até mesmo comprar o resto em inglês, porque o resto não foi publicado aqui no Brasil, meu braço tá doendo. Então eu tava me planejando pra ler o resto. Mas aí eu vi que o próximo livro é o do Cade. E foi o Cade que me fez ter muita preguiça de muitas coisas nesse livro. Aí eu falei, não, tem outros livros bons pra ler ali. E é isso. Esses são os livros que eu li essa semana. E assim, tivemos altos, tivemos baixos, mas foi uma semana boa de leitura. Enfim, vamos começar com o alto da semana, que foi Malibu Renasce. Esse livro espetacular que eu recebi no meio da semana e comecei a ler assim que ele chegou aqui em casa. Tava achando que eu tava muito perto da câmera.
Em Malibu Renasce, a gente tem a história dos irmãos Riva, que são filhos do famoso músico fictício Mickey Riva. Pra quem já leu Evelyn Hugo, deve reconhecer o nome, porque ele é um dos 7 maridos de Evelyn Hugo, outro livro da autora Taylor Jenkins Reid, que é a autora de Malibu Renasce. Esse livro se passa no mesmo universo ali. E a gente tem a Nina, o Hud, o Jay e a Kit. E uma festa anual que eles dão de final de verão, que sempre movimenta a cidade de Malibu. Tá no título. A gente vai acompanhando um dia na vida desses 4 irmãos, desde as 7 horas da manhã até as 7 horas da manhã do outro dia. Então a gente tem toda a preparação pra festa, o começo da festa, o decorrer da festa, os babados todos. Nossa, quanto babado! Até o final da festa e o final de alguma das coisas da história. Mas no meio disso a gente também fica voltando um pouco pro passado pra acompanhar como que essa família virou o que ela é hoje. E assim, o livro foi por um caminho completamente diferente do que eu esperava. Isso me surpreendeu muito e eu amei ainda mais o livro por conta disso. Quando eu comecei o livro, eu já esperava uma coisa muito boa, porque eu gostei muito de Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, foi um dos melhores livros que eu li ano passado, então eu já tava esperando algo nesse nível. Só que alguma coisa na sinopse me colocou na cabeça de que, poxa, eu vou acompanhar a vida de 4, né, jovens adultos que viveram a vida dos sonhos, todos ricos, dando festa em Malibu. Só que não é nada disso. Porque a gente vai descobrindo ao longo do livro que o Mickey Riva foi um pai nada presente, um pai que não tava nem aí pra eles, um pai que não ajudava nem financeiramente. Então eles cresceram batalhando, eles chegaram onde eles chegaram, não por conta do sobrenome Riva deles, mas pela batalha que eles tiveram nos últimos anos. E a gente acompanha bastante disso nesses meios que eu comentei que tem entre a história, entre os 7 da manhã e 7 da manhã. A gente vai vendo um pouquinho do passado deles. Então, por exemplo, a Nina, ela é a mais velha, ela é modelo, surfista e ela acabou de terminar um casamento. Então a gente vê como que ela ajudou a mãe dela a aguentar quando o Mickey Riva foi embora, como que ela ajudou a cuidar de todos os irmãos quando a mãe dela simplesmente saiu de órbita por conta do casamento que deu errado, como que ela, nossa, o trabalho todo dela pra manter o restaurante da família funcionando, pra chegar onde ela chegou, como ela se sentia usada sendo modelo, de biquíni principalmente, mas ela precisava daquilo pra manter a família, tipo assim, e foi por um caminho completamente diferente, como que ela conheceu o marido dela, que agora é ex-marido, e como isso afeta quando, enfim, tudo até chegar lá na festa, sabe? É um caminho muito bem construído pela Taylor Jenkins Reid pra na festa tudo fazer ainda mais sentido, que tudo começa a explodir na festa, sabe? Tipo, segredos familiares, tretas, a festa tem vida, a festa é um personagem, basicamente. E a gente vê o mesmo com o Hud e com o Jay, e também com a Kit, então a gente vê como é que foi mais ou menos a infância deles, a adolescência, como é que eles chegaram até onde chegaram agora, assim, falando. Mas a Nina recebe muito mais destaque por ela ser a irmã mais velha, e querendo ou não, não tem um personagem principal de fato, mas eu colocaria que é a Nina. E os irmãos dela são personagens principais, quase secundários, mas também são. Então o livro acompanha a história desses 4 irmãos na preparação para a festa, contando como é que foi a vida deles para eles chegarem até ali. E a festa é a festa mais famosa de Malibu. Todo mundo que é famoso ou que quer ser famoso quer estar naquela festa. É uma festa que vai sair do controle, a gente sabe disso, porque a sinopse já deixa claro. Só que a gente fica acompanhando as coisas saírem do controle. No momento que a festa começa, você já não consegue largar o livro. Mas na hora que a festa, tipo, chega no pico da loucura, que é tipo entre meia-noite e 1h da manhã, os capítulos são meio divididos por hora, né? A gente vê as coisas acontecendo, você fala, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que tá acontecendo? Como assim? É uma série de acontecimentos que você fica, tipo, você não sabe de onde você está sendo atingido. E aí, você, quando vê, acabou. É muito bom, é muito bem escrito. Eu simplesmente adorei. Eu fiquei com medo quando eu percebi que ia ter essas voltas ao passado. Que se isso não for muito bem escrito, pode ficar muito cansativo. Pode ficar muito fora de contexto, pode ficar chato. Só que faz muito sentido na história, porque existem muitos paralelos que são feitos automaticamente na nossa cabeça enquanto a gente tá lendo, entre o passado da família e a atualidade da família. Coisas que aconteceram lá atrás, que explicam coisas que estão acontecendo aqui agora, sabe? Então, assim, encaixa muito bem. Como é que eu posso explicar? Não corta o clima do que tá acontecendo ir ao passado e voltar, porque faz ligações que são muito importantes pra gente entender essa história. Leiam! Esse livro é fenomenal. Eu gostei mais dele do que eu gostei de Evelyn Hugo. Assim,
é fantástico, juro. A escrita da autora é devorável. A história, o único momento que eu achei que ficou meio paradinho é um pouco no meio da festa, antes de chegar ali, né, perto da meia-noite. Entre lá pelas 9, 11 da noite, algumas coisas que acontecem muito babado, gritaria e confusão. É um livro que dá pra ir naquele programa lá do SBT, do Casos de Família, e render episódio por semana, pra mês. Só que assim, nesse momentinho da festa eu fiquei meio que tipo, mas depois começou a acontecer tanta coisa que eu nem lembrava que eu tinha ficado meio naquele momento, sabe? Porque é muita coisa acontecendo. E como eu falei, o livro é fantástico. E já tem resenha escrita dele lá no blog, inclusive. Antes de ler esse e depois de ler esse, eu li um pouco da série Sea Breeze, da Abby Glines. O primeiro livro é Sem Fôlego e o segundo é Sem Escolha, Capas Duvidosas, eu sei. A Abby Glines tem uma escrita duvidosa, uma escrita brega, uma escrita problemática. E tirando a parte do problemática, eu gosto muito da escrita dela. Eu adoro esse lado brega da Abby Glines. É um prazer culposo real que eu tenho como leitora. Me divertir com essa escrita da Abby Glines e gostar e procurar essa escrita dela. É clichê e não é um clichê tão bem escrito que surpreende. Tipo, Brittany C. Cherry. Que vocês viram que eu conversei com ela essa semana, né? Brittany C. Cherry escreve clichês magnificamente bem. O livro é clichê, você entende onde vai parar na maioria das vezes, mas ainda assim ele te surpreende várias vezes e é tão bem escrito que você fala, clichê. Eu tô batendo palma, mas tem um livro na minha mão. Colleen Hoover. Colleen Hoover também tem muito clichê na escrita dela, mas também é magnificamente escrito. Magnificamente correto. Absurdamente bem escrito. Lauren Lane. Lauren Lane é brega e clichê, mas também é super bem escrito. Agora o da Abby Glines fica assim, indo e voltando de encostar na linha do tipo, sabe? E eu sabia disso quando eu comecei a ler esses livros, porque eu já li os 14 livros de Rosemary Beach. E também já li outros livros dela. Então, assim, eu sabia o que eu tava fazendo quando eu comecei. E não é que é ruim, sabe? Tipo, esse daqui ficou com 4, esse daqui com 3,5. E eu tenho certeza que se eu tivesse lido esses livros 7 anos atrás, 6 anos atrás, o meu comentário seria um pouco diferente. Os meus comentários seriam um pouco diferentes. Mas, né, já passou muito tempo desde que eu comecei a ler Abby Glines, muitas coisas mudaram no mundo e na minha cabeça. É claro que, assim, dá pra ver em alguns trechos que a Abby Glines se esforça pra não ser problemática. Tipo, como eu comentei no desse daqui, a Amanda, que é a irmã do Marcos, faz alguns comentários que você faz, tem alguém lúcido nesse mundo, mas assim, o resto parece que, não sei. Não vou continuar a série por enquanto. Se tivesse em português, tudo publicado, talvez eu continuasse, mas em inglês tá caro pra burro, então não é uma série que, nossa, vale a pena gastar dinheiro nisso daí, caro e tal, então... E me desanimou saber que o próximo é do como é que ele chama? Do Cage. Nesse livro a gente conhece a história da série e do Jax. A série, ela foi basicamente criada sozinha por ela mesma, porque a mãe dela teve ela muito jovem, é muito irresponsável e meio que, tipo, colocou a filha no mundo pra filha se criar. E a série sempre precisou trabalhar, sempre precisou ajudar a manter a casa desde pequena. E agora a mãe dela está grávida, prestes a ganhar neném. E não tá podendo trabalhar, então mandou a série trabalhar no lugar dela numa casa de gente milionária que tem numa ilha privada lá em Sea Breeze. E quando chega lá, ela descobre que a casa é do astro do rock, Jax. Rocketinho, assim, falando, né? Porque ele não é tão mais velho que ela. Mas ainda assim, ele é maior de idade, ela é menor. E eu queria chamar o conselho tutelar durante a leitura. Mas o que acontece é o clássico do clichê. Que eles se apaixonam, mas ele faz burradas, porque ele é master rock. Mas aí, ela também tem que cuidar da família dela. E aí, a mãe dela é problemática. E aí, tem o Marco, que é o melhor amigo dela. E aí, tipo assim... Vai pelo caminho do clichê do tipo, eu preciso te deixar porque eu não sou bom o suficiente pra você. Você vai sofrer horrores, mas eu preciso te deixar, eu também vou sofrer. No final das contas, volta a ficar junto e tudo mais. É isso. E aí a gente chega no segundo livro, que é a história do Marcos, né, que é o melhor amigo da série. E o Marcos, que era, né, o melhor amigo ali da série, mas que era apaixonado por ela, mas que ficou com o coração quebrado, porque a série escolheu o Jax, não que tivesse uma escolha, porque na verdade ela era apaixonada por ele. Clichê.
Ele muda de casa porque ele precisa voltar pra Seabreeze, porque a mãe está passando por um momento muito difícil, porque o pai traiu a mãe e saiu de casa, e a mãe não consegue lidar com isso sozinha e pediu pro filho voltar e abandonar a faculdade. Aí ele começa a fazer umas eletivas online, não sei o quê, e arranja um colega de quarto, de casa, na verdade, que é o Cade. E aí, ao conhecer o Cade, ele acaba conhecendo a Willow, que todo mundo chama de Low. Inclusive, o título em inglês tem a ver com isso. Because of Low. Em português, sem escolha. Mas aí, o que acontece? E aí que tá a maior problemática dessa história. Porque, assim, se não tivesse esse fator, talvez a história fosse mais, um pouco aceitável dentro do possível. Talvez ainda seria problemático, mas o Cade e a Low se conhecem desde que eles são pequenos. Eles moravam na mesma rua, eles são melhores amigos de uma vida. E o Cade é o clássico mulherengo de New Adults muito problemático. Nível Travis Maddox pra cima de problematização. E ele sai com todas as garotas do Alabama, quase, que é o estado em que o livro se passa. Mas ele colocou na cabeça dele que ele vai se casar com a Low. Porque ela é a mulher certa pra casar. Só que a Low vê tudo que ele faz. E ela não quer casar com ele, ela não vê ele assim. Mas ele não deixa ninguém chegar perto dela porque ela é a futura esposa dele. Enquanto ele tá com 3 numa noite na frente dela, entendeu? Não na frente, porque ele não faz isso, porque ele respeita muito ela. Mas ela sabe o que tá acontecendo, sabe? Enfim. E isso é o Cade durante o livro todo. Só que o que acontece? Um dia ela precisa ficar lá na casa dele, porque como eu expliquei durante a leitura, a irmã dela não deixa ela ficar na casa dela sempre, só quando ela cuida da sobrinha. É uma série de absurdos. E aí ela acaba conhecendo o Marcos e eles ficam conversando e eles vão virando amigos mesmo e criando um interesse. Só que o Cade, problemático, maníaco e outras palavras não muito educadas que eu não vou usar pra descrever, fica meio tipo assim, não, você é minha porque você vai ser minha no futuro. Então você não pode ficar com ele. E coisas do tipo, mas isso não impede eles porque eles ficam juntos e tal. E aí tem o segredo da família que, obviamente, a gente já sabe qual é no momento em que a gente lê 2 páginas desse livro. Então, quando a bomba explode, a gente fala, olha, que surpresa, isso aconteceu, eu nunca tinha imaginado isso. Assim, se não tivesse isso aqui atrás na sinopse, se ela não ficar... Porque não eram dicas sutis do que ia acontecer. Era tipo assim, olha aqui o que vai acontecer, olha. E aí, enfim, o Cade, por que ele é tão problemático? Ele nem é o personagem principal. Porque, coitado, o Marcos é um bom personagem. É claro que ele tem algumas falas problemáticas e tal, mas aí vem a Amanda, que é a irmã dele, dá um tapa na cara dele com umas palavras assim e fica legal. Tipo, a Amanda dá uma estabilizada na babaquice do Marcos. E aí acaba que ele não é tão babaca assim, ele é só homem. E isso por si só já fala muita coisa. Agora o Cade, a problemática dele é muito grande. Porque ele ama a Low, ele quer proteger muito ela, porque ela já perdeu muitas pessoas, ela já foi abandonada muitas vezes pela família, por pessoas que ela confiava e tudo mais, então ele quer ser esse porto seguro babaca dela. Só que na hora de tentar proteger, ele diminui a garota num grau do tipo, não, mas você não devia ficar com o Marcos, porque olha só, ele é rico, e você é pobre, e ele não vai querer você pra sempre, e você não sei o que. Tipo, ele tá ali pegando o Alabama inteiro, e aí ele quer ter essa menina no futuro quando ele achar que tá pronto, pra casar, e aí ele põe na cabeça dela, tipo assim, psicólogo, pelo amor de Deus, vamos levar essa galera toda. A gente vai precisar de um ônibus. Não, a gente vai precisar de um avião. Jumbo. Porque aí, daqueles de 2 andares. No primeiro andar, a gente põe a galera toda de Rosemary Beach. Todo mundo de mãozinha dada entrando no avião. No segundo andar, a gente põe a galera toda de Seabreeze. Porque eu já vi quem que é o personagem principal de cada um dos próximos livros. E até agora todos eles já apareceram. Então eu sei quem que são todos. E eu posso falar também já, mesmo naqueles outros livros. Vai todo mundo pro segundo andar. E vai todo mundo pra uma clínica de reabilitação com psicólogos, terapias e coisas. Assim, é isso. E é isso! Esses foram os livros que eu li essa semana. Malibu Renasce, Sem Fôlego e Sem Escolha. E é isso. No final das contas foi uma semana muito boa de leitura. Até quando eu fico assim um pouco revoltada, eu gosto, porque aí movimenta, e eu tive muita vontade de ler essa semana, e eu li muito essa semana, então eu fico muito feliz quando essas coisas acontecem.
Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui embaixo, que ajuda muito no meu canal. Se você ainda não é inscrito, a gente tá quase chegando nos 10 mil inscritos. Eu tô nesse YouTube há 100 anos e a gente vai chegar aos 10k, galera. Normalmente eu não ligo pra números de forma geral, mesmo. Eu fico muito feliz de reconhecer vocês nos comentários, de saber que tem gente que me acompanha há bastante tempo. E quem chega novo e já, enfim, interage comigo, eu adoro essa troca. Mas assim, a gente tá chegando nos 10k, galera, eu não podia ignorar isso, né? Então se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, por favorzinho, nunca te pedi nada hoje. E é isso, me conta aqui o que você tá lendo ou o que você leu essa semana. Se você já leu algum desses que eu comentei, o que você achou. Se você também acha que o pessoal da Big Lines deve tudo entrar no aviãozinho jumbo, direto rumo à terapia. Eu acho que não tem nem como discordar disso, né, galera? Pois é. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo e tchau! Eu fui mandar beijo, mandei beijo do nariz, mas tá valendo.